Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: "Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus." Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: "Não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas." E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: "Este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei." Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: "Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos." Em seguida os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém Galho não se importou com isso. A volta para Antioquia. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis. E quando foi embora, disse: "Eu voltarei, se Deus quiser." Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. A terceira viagem missionária de Paulo. Apolo em Éfeso e Corinto. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus.
Quando Apolo resolveu ir para a província da Caia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: "Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?" Eles responderam: "Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo." "Então que tipo de batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João Batista." Responderam. Então Paulo disse: "João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus." Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Os filhos de Seva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lado para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: "Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam." Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas, certa vez, um espírito mau disse a eles: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não-judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. A desordem em Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: "Depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma." Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele.
Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada. E também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião, e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo na Macedônia e na Acaia. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província da Acaia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia; Aristarco e Segundo, de Tessalônica; Gaio, de Derbe; Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. 5 dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali uma semana. Paulo em Troade. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no 3º andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela.
E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: "Não se assustem, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo até de manhã e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. De Troade a Mileto. Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso porque queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Então partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. No outro dia já estávamos na ilha de Samos e um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso, para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. A mensagem de Paulo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: "Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio.